A seguir, convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor presidente General Mourão, ministro Paulo Guedes, líder do nosso governo no Congresso Nacional, deputada Joyce Haussmann, a todos os ministros e ministras e a todos que se encontram aqui. O que está acontecendo hoje aqui pode ser surpresa para alguém ou para alguns, mas, presidente, estava no seu plano de governo. Eu quero lembrar que no período eleitoral, as pessoas diziam que o plano de governo do presidente Bolsonaro era um plano frágil. Engano absoluto. Em vez de ideias marqueteadas, como era o costume no Brasil, foi um plano feito de princípios e valores, presidente. Aqui está o norte de um governo que a cada dia, a cada semana, trabalha com humildade, fé e dedicação para cumprir o que está aqui. E o que é mesmo que está aqui, doutor Paulo Weber? E cumprimento o senhor e toda a equipe. Está escrito: o caminho da prosperidade. Proposta de plano de governo constitucional, eficiente e fraterno. E não faltou na capa, presidente, o João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, ministro, o senhor que ajudou Paulo Guedes a construir esse programa, a gente vai lá na página 20, que está aqui, a página 20 do programa de governo do Hoje para a Honra do Brasil, presidente Jair Bolsonaro, e está escrito: um governo que confia nos brasileiros. Chega de carimbo, autorização, burocracia, Salim Matar. A complexidade burocrática alimenta a corrupção. Faremos um governo que confiará no cidadão, simplificando e quebrando a lógica que a esquerda nos impôs de desconfiar das pessoas corretas e trabalhadoras. Não continuaremos a tratar a exceção como regra, o que acaba prejudicando a maioria dos bons seguidores da lei. O governo vai confiar nos indivíduos, ministro Floriano. E uma frase importante: o governo recuará para que os cidadãos possam avançar. O ato que nós firmamos hoje, que em poucos momentos o presidente vai assinar, ele é símbolo desse novo Brasil. Esse Brasil que começou a deixar para trás tudo aquilo que atrapalha a vida das pessoas e que impede a prosperidade do nosso país. Livre, presidente, das amarras ideológicas que atrapalharam o desenvolvimento do nosso amado Brasil e que impedem o crescimento do indivíduo, do brasileiro e da brasileira em cada cantinho do Brasil. O anúncio de hoje, além de um ato relevante que vai alterar a história da República Brasileira, porque desde a proclamação da República, que qualquer cidadão ou cidadã brasileira, ele é súdito e não rei do Estado brasileiro. Pela primeira vez, a verdade estará com ele. Hoje é um marco, o marco da liberdade econômica para qualquer homem ou mulher do Brasil, que diante do Estado chegará, diante de qualquer autoridade, presidente, e essa autoridade terá que reconhecer que com ele está a verdade, com ele está o bom propósito, com ele está o caminho. Sabe do que, presidente? Do novo Brasil que Vossa Excelência permitiu nascer em 1º de janeiro de 2019. Muito obrigado. Alô? Não estava previsto eu falar. Porque eu sigo também, além do João 8,32, né? Há momentos de falar e momentos de calar.
naquele livrinho preto, que é bastante grande. Para quem é mais velho, pode fazer até uma comparação muito respeitosa, Marcel Van Hatten, né? A bolsa do gato Félix, tem tudo lá dentro. E dentro daquelas palavras, aquele livro maravilhoso, temos a solução para praticamente todos os nossos problemas. Depende, obviamente, de como está seu coração. Mas não quero aqui usar como um púlpito numa igreja, longe disso, apesar de meu nome ser Messias. Eu quero dizer ao meu querido aí, Onyx Lorenzoni, é que tudo isso que nós falamos, que você está comigo há bem mais tempo que dos demais ministros aqui, ao longo de uma campanha, você só poderia botar em prática, juntamente com o seu secretário e com essas outras pessoas maravilhosas, se você tivesse liberdade para agir. E você teve toda a liberdade para agir, logicamente, ouvindo e tendo como grande parceiro o Paulo Guedes. É o meu posto Ipiranga, com todo o respeito. Quisera, né? Com todo respeito, nós temos um posto Ipiranga à tua disposição, até porque o preço da gasolina, você que ia colocar nele. Eu não tenho poder de interferir em muita coisa e nem quero, apenas as sugestões, né? E sugestão são como conselho, cada um cumpre se achar que deve cumprir. Ontem, lá na AgriShow, eu apelei para o presidente do Banco do Brasil, né, para seu espírito patriótico, conservador, cristão, que atenda os ruralistas no tocante à taxa de juros. Faltou complementar. Sem a complementação, fui massacrado por grande parte da mídia. Eu não posso esquecer nada. Eu tenho que ser mais do que perfeito, né? Eu tenho que ser sublime, senão tudo dá errado. E, obviamente, temos aqui o nosso Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal, que, logicamente, entende muito, mas muito mais de economia do que eu. E eu, obviamente, tenho que colocar gente que seja mais inteligente do que eu. Tá certo? Porque, caso contrário, eu teria o ministério, todos os ministérios, não só, seria o meu. E o que faltou, e o pessoal reclamou, e eu reverberei isso na AgriShow, lá ontem, em Ribeirão Preto, é porque a taxa de juros, levando-se em conta a taxa Selic, querida imprensa minha, adorada por mim, tá certo? É que está um pouquinho longe, está um pouquinho defasado. Daí eu acho que o Pedro Guimarães concorda. Se o juros está muito alto, você não vai pegar na Caixa Econômica, nem banco nenhum. Você vai aplicar no mercado, simples, você comprar o papel. Até porque a chance de dar errado e perder dinheiro é infinitamente menor do que você aplicar no campo. Afinal de contas, né, o campo tem variáveis até muito mais imperfeitas ou menos sujeitas a variações do que o banco. Tá, tem a temperatura, tem São Pedro, né? Inclusive São Pedro, né? Eu estou para visitar uma cidade, olha só, tem evangélico com toda certeza. Estou para visitar São Pedro dos Crentes, no estado do Maranhão. É um negócio meio esquisito, né? Igreja católica, né? Dá a ver, mas tem tudo a ver. Um pequeno município, que eu vi uma matéria outro dia na imprensa, e viram que tinham dois grandes problemas do prefeito. Foi a única cidade que eu ganhei no Maranhão. E tinha dois grandes problemas lá. Primeiro, a avenida principal que não está asfaltada, né? E depois não tem uma agência do Banco do Brasil, muito menos da Caixa Econômica Federal. Liguei para o nosso presidente do Banco do Brasil e perguntei para ele, né, se no plano social dele existe a instalação de microagências nesses locais. Ele falou, existe. E eu solicitei, existe a possibilidade de botar uma agência lá? Ele já botou. Então a gente fica muito feliz com isso, atende o município que tem menos de 2.000 eleitores, mas o nosso objetivo não é a quantidade, é a qualidade do serviço. E conseguimos fazer isso lá. Então, o que eu quero dizer aqui, nessa medida provisória, da liberdade econômica, né, é que nós buscamos isso. O linguajar meu, usado por muito tempo, tirar o Estado do cangote, foi traduzido agora com um trabalho maravilhoso dessa equipe econômica e também da Casa Civil, que vai, no meu entender, ajudar muita gente no Brasil. Em especial, aquele empreendedor, aquele que quer empregar, mas tem medo. Hoje em dia, para você botar uma pessoa para trabalhar particular na tua casa, você fica preocupado, uma legislação um tanto quanto complexa e que prejudica quem quer empreender. E prejudica os dois lados, até quem quer ser empregado. E o outro grande problema que temos pela frente, já que eu vou usar aqui, me inspirar no Onyx,
para me preparar para o nosso pronunciamento de amanhã, o dia do trabalho. Nós estamos aí na 4ª Revolução Industrial, com inteligência artificial. Se fala em 12 milhões de desempregados. Sim, eu acho que é muito mais do que isso. Desculpa, é que o IBGE, mas é muito mais do que isso. E não vou polemizar novamente. Mas, como está a formação do nosso homem e mulher do futuro? O que as nossas escolas técnicas, nossas faculdades, têm feito para que realmente nós possamos ter o mercado de trabalho para essa quantidade enorme de pessoas que nós temos no Brasil? Daí passa pela educação. Ou seja, o nosso trabalho, o meu, que eu apenas sou, quem sabe aqui, o técnico do time no futebol, quem vai jogar futebol são vocês, os meus ministros, num primeiro momento. O trabalho e a responsabilidade de todos para nós buscarmos soluções para esses problemas. E eu fico muito feliz, não por ser presidente, mas por ter uma equipe de ministros maravilhosos com vocês, bem como por ter uma grande quantidade, acredito eu, mais do que a maioria, dentro da Câmara e no Senado, preocupados, imbuídos com o mesmo espírito patriótico de salvar o nosso Brasil. Assim sendo, desculpa aqui o improviso, não sou bom de oratória, mas, cada dia que passa, com mais ações que aparecem, muitas por iniciativa de vocês, não é nem por provocação minha, que trazem realmente o bem, que trazem realmente a felicidade e repercute na última análise o progresso desse país maravilhoso, que ninguém tem uma terra nem um povo como o nosso. Então, a todos vocês, meu muito obrigado pela oportunidade e Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina a mensagem que encaminha ao Congresso Nacional, medida provisória que institui a Declaração de Direitos e Liberdade Econômica e estabelece garantias de livre mercado e análise de impacto regulatório. Está encerrada esta cerimônia.